Bom dia a todos. Estamos aqui hoje reunidos, para discutir um importante tema, junto com o professor Dr. Ângelo Matos, doutora Eliane Vale, doutora Cláudia Eck, e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que são os marcadores precoces de disfunção renal na cirrose. Bom, a creatinina, a gente sabe se é um bom biomarcador para a gente diagnosticar a injúria renal na cirrose, professora Cláudia? A creatinina é um marcador, utilizado muito na disfunção renal nos pacientes cirróticos, sob o ponto de vista de diagnóstico, prognóstico e até mesmo de mortalidade. Nos pacientes cirróticos, a gente pode apresentar uma disfunção renal aguda ou até uma disfunção renal crônica a longo prazo. A disfunção renal aguda, nós temos a necrose tubular aguda, a síndrome hepatorenal, que é mais importante, é mais frequente até que a insuficiência pré-renal. Então, a creatinina, ela apresenta limitações nessa população dos pacientes cirróticos, como listada ali no slide, em razão da sarcopenia, da presença de ascite, do aumento da bilirrubina e também do aumento da secreção tubular da creatinina. E principalmente porque não permite ainda um diagnóstico diferencial desses quadros que eu falei acima da injúria renal aguda, principalmente entre o quadro estrutural e o quadro funcional. Diante disso é que veio agora a importância desse desenvolvimento desses biomarcadores, que vão nos ajudar não só no diagnóstico precoce, mas muitas vezes na avaliação prognóstica e do tratamento, que é uma discussão que a gente vai ter a seguir. Certo. Então, realmente, Então, qual seria, então, a diferença dos biomarcadores em relação à creatinina, Existe uma necessidade muito grande, da gente encontrar, novas substâncias capazes de diagnosticar precocemente injúria renal aguda. A gente sabe das limitações da creatinina, como já foi elucidado, e a gente sabe que a creatinina ela já marca quando já é um marcador de lesão celular, de morte celular. Quando há uma injúria, esses marcadores, que pode ser isquêmica, tóxica, pode ser liberado mais precocemente e ter superioridade em relação à creatinina no diagnóstico aí precoce de injúria renal. Então, qual seria então a importância desses biomarcadores? Como é que eles se utilizariam na prática clínica, O que a gente pode ajudar, Na realidade, digamos assim, os biomarcadores eles são ferramentas muito interessantes. Acho que são ferramentas muito promissoras fundamentalmente, a meu ver, para o diagnóstico diferencial e para prognóstico. Mas acho que ainda, embora existam vários estudos, ainda necessitamos uma maturidade maior na sua utilização. Creio que a seguir tu poderias mostrar alguns estudos, alguns marcadores e posteriormente alguns estudos que tem, mas acho que o que se faz no momento, talvez tentando melhorar um pouco a acuidade em relação fundamentalmente ao diagnóstico diferencial, ao menos na nossa prática, é a excreção de sódio, que eu acho que é uma coisa mais simples que a gente pode, digamos assim, aplicar na prática clínica, porque os marcadores, em regra, não são, do ponto de vista assistencial, muito utilizáveis, e que podem, a despeito de ter também problemas, porque no paciente com cirrose, não necessariamente os níveis críticos discriminativos rezados para os indivíduos que não têm essa doença, eles são, digamos assim, fiéis, mas quando a excreção de sódio é muito baixa, ela realmente pode facilitar esse diagnóstico diferencial, como a Cláudia falou, entre, digamos assim, a necrose tubular aguda e os pacientes com síndrome hepatorenal. Sim. Então, na prática, é o que nós utilizamos. Exatamente. Só para até complementar o que o professor está falando, existe também uma expectativa do diagnóstico mais precoce, porque a creatinina demora mais tempo, 12 horas muitas vezes para elevação. E eu acho que exatamente o que o professor falou, algum deles você vai ter possibilidade com 2 horas de já ter uma elevação. A questão é, na verdade, a possibilidade da gente utilizar. Que a gente, como o professor falou, que a gente fica muitas vezes com sódio urinário ou com a fração de excreção do sódio urinário também, que é bem utilizada. Mas eu acho que o gol era exatamente esse diagnóstico precoce para mudar
a conduta terapêutica, você na decisão, melhor dizendo, a decisão terapêutica que é fundamental naquele momento, né, o mais precocemente possível, né? Exatamente. E aí tem sido desenvolvidos alguns estudos, né, com vários biomarcadores. A gente coloca aqui no slide alguns biomarcadores que têm sido desenvolvidos e eu questiono, né, qual seria o que está sendo mais estudado nessa população, né? Então, nessa população de pacientes com cirrose, os estudos têm mostrado que os estudos com o N-Gal têm sido bastante promissores, né, tanto no diagnóstico precoce quanto no diagnóstico diferencial entre síndrome hepatorrenal e necrose tubular aguda, que é uma que tem grande importância aí na prática clínica para o manejo desses pacientes, né? Qual paciente vai usar vasoconstritor, qual paciente vai ser candidato à hemodiálise, né? Mais precocemente. Então a gente sabe que o N-Gal é o que tem sido mais estudado na prática. Ele é expresso, né, por grânulos de neutrófilos liberados nas células de epitélio tubular e em situações de isquemia, estresse oxidativo. Então ele é liberado precocemente, como a Cláudia bem citou, em poucas horas. Então permite o diagnóstico mais precoce e tem mostrado também, estudos mostraram também vários com correlação com o diagnóstico diferencial de acordo com os níveis do N-Gal encontrados, né? Temos também promissora IL-18, interleucina 18, uma citocina inflamatória, né, liberada também em situações de estresse oxidativo. Também tem alguns estudos mostrando ser um bom marcador aí com relação ao diagnóstico e o prognóstico da injúria renal. E temos também alguns estudos com a cistatina C, que é um marcador diferente de função renal, de funcional, né, superior. Aí a gente sabe que a cistatina, diferente da creatinina também, marcando função renal, ela independe do sexo, da idade, da etnia. Então, permite uma associação com a taxa de filtração glomerular de forma superior à creatinina. E isso tem importância nos nossos pacientes com cirrose, que estão ascite, edema. Então, ela independe do peso, da etnia, como seria influenciado pela creatinina. Certo. Então, assim, dados os biomarcadores que são promissores, mas a gente destaca realmente a N-Gal, que eu acho que é o que a gente tem mais estudos, né? E aqui a gente coloca alguns estudos da N-Gal, como o Troiliane já citou, né? Destacando, né, o que vem sendo mais estudado, né? Mas a gente entende que a gente ainda tem algumas limitações, né, na N-Gal, né? E eu destaco esse slide, né? Então, assim, a gente já consegue, é possível, assim, o biomarcador tem essa proposta, né? Permitir o diagnóstico diferencial, que isso acho que é muito importante, justamente para que a gente possa ter uma intervenção mais precoce nesse paciente, que é o que vai mudar o prognóstico. E a gente já consegue, na prática, estabelecer um diagnóstico diferencial com o uso de biomarcador? Como é que está isso? Como é que, né, os estudos estão nesse momento? Existe, parece, uma limitação, principalmente com relação ao N-Gal, que eu acho que você resumiu nesse slide, que são os níveis de cutoff deles, né? Então, você vê que todos os 4 ali trabalhos que vocês citaram, alguns do grupo até de Barcelona, né, mostra que existe muita diferença, que eu acho que é uma das limitações do N-Gal. Só voltando àquele artigo que você botou do Hepatose de 2019, eu achei ele muito interessante, que é do grupo de Barcelona, porque ele já fez uma associação entre N-Gal e IL-18, mostrando que os dois juntos, uma vez que a IL-18 ele tem uma limitação que é nos estados inflamatórios, né, a utilização dos dois em conjuntos mostrou uma boa correlação com o prognóstico de você detectar uma injúria renal aguda mais precoce e também na mortalidade precoce em pacientes hospitalizados, né? Então, eu acho que os dois juntos, até complementando o que a Eliane estava falando, você tem muitas vezes a junção de um com o outro pela limitação. No caso do N-Gal, eu acho que esses estudos mostraram, eu acho que o slide mostra bem exatamente a dificuldade de você estabelecer o cutoff nos pacientes cirróticos, que eu acho que ainda não está
totalmente estabelecido, né? Só para complementar, verdade. Os níveis, né, encontrados nos estudos, a utilização do Enigal corrigido pela creatinina ou do valor absoluto do Enigal, então as variações dos valores encontrados, então há uma homogeneidade nisso nos estudos, né? Com relação mais... Isso já é uma limitação, né? Isso já é uma limitação. Além disso, o custo, né? E a gente sabe que o Enigal, por ser, como eu citei, produzido ali por neutrófilos, né, por grânulos neutrófilos, tem a limitação na presença de uma infecção urinária, ter elevação então, do Enigal. Então, isso além disso, é uma limitação, uma possível limitação. Além disso, ele também é produzido pelas células hepáticas. Então, em situações de que haja a dosagem sérica, na insuficiência hepática, pode ter elevação do Enigal. A gente está falando mais aqui do urinário, então, mais o custo, a diferença dos pontos de corte dos diferentes estudos, né, são as limitações mais importantes, né, para a nossa utilização. Eu acho importante esse fato da infecção que tu comentas, né, porque isso pode fazer falsos positivos em relação ao diagnóstico diferencial, né, e a gente sabe que a infecção é um fator frequente a desencadear a síndrome hepatorenal. Né? Então, acho que esse é um dado interessante. Acho que os trabalhos, digamos assim, eles são muito diversificados, não só em relação ao cutoff, mas também em relação aos desfechos. Né? Parece ser uma arma interessante do ponto de vista prognóstico, mas em relação à resposta ao tratamento, existe muita divergência até que ponto realmente ele favorecerá ou não favorecerá, dará a predição de uma melhor ou uma pior resposta. Eu acho que ainda é um terreno, digamos assim, que nós estamos aprendendo bastante, e por isso que a excreção fracionária de sódio é uma coisa mais antiga, embora também com limitações no cirrótico, né? Mas quando os valores são muito baixos, eu acho que realmente pode nos trazer algum auxílio. Mas claro que é fascinante, digamos assim, esses marcadores, e a combinação deles pode resultar em mais discernimento diagnóstico, mas também em mais custo, né? Com certeza. É uma coisa que me chamou a atenção muito, até quando a gente estava preparando, né, essa dinâmica aqui. Eu conversando com o pessoal da nefrologia, eles usam muito a cistatina C. Né? A cistatina C não tem a influência com a questão da massa muscular, com a sarcopenia, né? Então, foi uma coisa assim, até que me chamou a atenção, né? Que eles utilizam bastante. Inclusive, a gente hoje já até utilizada como um dos índices, né, de filtração glomerular, a cistatina C junto, inclusive, com a creatinina. Né? E os dois juntos parece que dão os melhores parâmetros nos pacientes com doença renal mais crônica, né, no cirrótico. Então, achei interessante porque me parece que ele é mais acessível, um pouco mais acessível em termos de disponibilidade, não a nível do SUS, mas talvez na medicina privada, e que vem ajudando, que sim, tem sido mais utilizado até do que eu imaginava pelo pessoal da nefro. E tem a vantagem de se alterar mais precocemente também, do que a creatinina. Que a creatinina, né? exatamente. E tem um fator prognóstico, tem um estudo interessante que associa a cistatina, por exemplo, com o MELD, mostrando que ele tem, digamos assim, ele favorece um melhor prognóstico do que utilizando a creatinina. Então, é uma arma interessante, é uma arma mais factível do ponto de vista assistencial, né? Embora a hepatologia não a utilize muito, mas nesse último reunião de consenso do Clube Internacional de Ascite, eles já começam a enfatizar a importância da cistatina C em relação à creatinina. Né? Então, eu acho que realmente é uma observação bem interessante que está se fazendo. Então, assim, concluindo, né? Então, o que temos hoje na prática clínica, né? E o que esperamos no futuro em relação ao diagnóstico e o manejo de pacientes cirróticos com injúria renal? Na prática clínica, a gente usa a creatinina, né? A gente não tem ainda disponível outros marcadores. Realmente
como já foi citado, tem a questão da cistatina C como uma possibilidade aí para estimar a taxa de filtração glomerular e com uma possibilidade de estimar prognóstico, mas os estudos realmente são mais enfáticos, né? São mais robustos com o N-Gal e muito interessantes, né, também com relação ao prognóstico, né, ao desfecho clínico. E aí eu queria destacar também aí com relação a um último estudo que, né, em 2022, que até avaliou a questão do N-Gal com resposta à terlipressina, com um achado bastante interessante nesse estudo, né? E então a gente já começa a ter mais dados ainda em relação ao prognóstico e inclusive resposta ao tratamento da síndrome hepatorrenal. Agora saiu um estudo agora, ainda está em press, no Journal of Hepatology, do grupo do Ginés, e ele não consegue, além do cutoff dele ser totalmente diferente dos trabalhos mais convencionais, que ele é um cutoff mais elevado, ele não consegue mostrar relação com a resposta terapêutica. Então, eu acho que ainda é um terreno pouco, não muito sólido ainda. Sim, né? Com certeza. Enfim, mas eu acho que nós caminhamos eventualmente para isso. E hoje eu acho que um dado que poderá ser interessante é em relação, assim, do ponto de vista de precocidade de tratamento, é que, ao menos a escola europeia, ela procura subdividir o AC1 em AC A e B, né, na dependência do nível de creatinina. E existe um pouco de controvérsia em relação a que se nós devemos começar só a tratar a partir do AC1B em relação ao AC1A, porque alguns estudos, e nós mesmo temos, nosso grupo tem alguns estudos, não mostrando diferença na sobrevida entre AC1A e o não AC, né? Mas agora a gente está completando, digamos assim, um estudo grande, que é um estudo feito multicêntrico no Brasil, com um número substantivo de pacientes, tem mais de 900 pacientes. Nós não temos a análise completa desse estudo ainda, mas é possível e é provável que os pacientes com AC1A, com esse N maior, tenham já diferença em termos de sobrevida ao não AC. Né? Então, talvez, se esses dados se confirmarem e se forem publicados e aceitos, talvez a gente tenha que começar a tratar mais precocemente esses pacientes, porque daí talvez isso traga um resultado mais interessante. Bom, então a gente tem um caminho ainda a percorrer, né, com estudos biomarcadores, e eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada. Tá ótimo.